Oi, meus amigos, queridos inscritos, amados irmãos e irmãs que me assistem, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Danilo Sérgio, eu sou o seu crítico do GCR favorito, eleito benquisto. Meus amigos, hoje segunda-feira, dia 15 de julho de 2024, eu venho nessa tarde, somente nessa oportunidade pude me conectar às informações e unificar nesse grande roteiro. Amigos, eu tenho o maior prazer em estar aqui novamente, né? Para mim sempre é uma honra fazer esses vídeos e me conectar a essa comunidade maravilhosa. Continuo desejando a vocês uma excelente semana, que seja uma semana de novidades dentro de todos esses propósitos, que seja uma semana cada vez mais inclinada às concretizações desses eventos. Meus amigos, eu tenho uma leitura aqui que pode interessar muito a essa nossa comunidade. Relativamente, essa leitura vem do canal do Mark e de sua personalidade que esteve junto com ele conversando. Eu acho que isso muito nos interessa. Eu sei que muitas pessoas já tiveram acesso a essa informação, mas ela deve ser compreendida por todos os provedores que estão observando, principalmente essas pessoas, né, que pelo dom da idoneidade vêm se conectando cada vez mais à internet, através de canais que acham seguros, que acham pertinentes, né, que exploram verdadeiramente essa causa. E eu, como um bom informante, observei o canal do Mark e pude tirar alguns trechos de uma conversa importantíssima com um detentor de títulos reais, meus amigos. Eu acho que é muito interessante a gente seguir nessa linha de raciocínio e é por onde eu vou começar nessa tarde, certo? Bom, o Mark diz, né, muitos já pegaram e fizeram uma análise muito mais profunda de todos os fundos e contas colaterais globais, e o Fundo Rodrigues é um deles. Pessoal, quero pedir perdão também caso haja, eu moro numa zona litorânea, minha casa é praticamente aqui na frente da praia, né, do mar, então tá ventando muito, hoje é um dia de chuva, e para que o áudio não fique pior conforme o eco aqui da localidade do meu humilde escritório, que ainda não pude, né, mexer em outras coisas, né, principalmente na acústica, mas vou mexer também, pessoal. Então, assim, se tiver muito vento, eu já vou pedir desculpa desde já, tá? E espero que vocês consigam compreender a mensagem que eu estou passando na totalidade, porque eu acho melhor eu vir gravar aqui pelo menos com vento, né? Do que ficar sem trazer informação e por causa do vento deixar de me conectar ao meu público. Eu penso pelo menos assim, né? Mas vamos seguindo. Uma ligação um pouco diferente hoje. Juntando-se a nós hoje estará provavelmente uma das pessoas mais experientes do planeta sobre o Fundo Rodrigues. Estamos muito perto. Tenho a honra de apresentar Jeff Run, do Rodrigues Trust. Tive o privilégio de ver todos os recibos, todos os documentos legais. É uma quantidade impressionante. Enviamos, agora, né, o Jeff Run falando, esse representante das famílias filipinas e de todo essa conta colateral global, Rodrigues Trust, certo, meus amigos? São pessoas assim que estão aparecendo cada vez mais, né? E apresentando documentação pertinente, né, meus amigos? Não só chegando falando que é isso, falando que é aquilo, né? Agora o Jeff Run falando. Enviamos um courier federal para Mark com documentação real que está arquivada na Suprema Corte das Filipinas e na Suprema Corte dos Estados Unidos da América. Está arquivada, mas não assinada em Haia, que é o Tribunal Internacional de Justiça, né? Se não me engano, na Holanda. E também está arquivado com os soberanos dos Estados Unidos da América, o Tesouro dos Estados Unidos da América, e foi autenticado. Sou gestor de ativos do Rodrigues Trust.
Ele continua: é frustrante para nós. É por isso que me apresentei. Tantas pessoas ao longo do caminho alegaram ser herdeiros deste trono e gestores do ativo de espólio, etc. E todos alegam que são os únicos, mas é muito frustrante isso. Mark falando: eu sei que você passou e é obrigado por se assumir publicamente ao vivo. Eu sei que você passou e obrigado por se assumir publicamente ao vivo. Às vezes você tem que parar de viver com medo e as forças e as coisas acontecerem. E forçar as coisas acontecerem, perdão, amigos. Jeff Run: você é o único cara em cujo programa eu estarei e para quem enviamos documentos autentificados. Isso é o próprio Jeff Run falando ao Mark, né, gente? Vocês veem o nível de importância da comunicação dessas entidades, né? Eu acho isso brilhante, legal. E é por isso que eu prezo também por uma boa informação, acompanhar essas pessoas ligadas aí de alguma maneira, realmente, né, com informação legal, do reset. Sim, a segurança é importante e não deixe nada no digital. Jeff Run: nunca usamos a internet e não faremos por motivos de segurança. Vamos voltar um pouco. Não vou voltar até o rei Salomão ou aos anos 1400 a 1500, mas talvez em outro show em outra hora. Mas nos anos 2000, o Sr. Rodrigues bateu o pé e ficou farto por um bom tempo e queria seu dinheiro de volta. O espólio do Rodrigues tem 934 contas de gestão de ativos ao redor do mundo em vários bancos. Jeffrey ainda continua: muito parecido com os guardiões do tesouro do rei Salomão, porque tentar manter seus ovos em uma cesta é um lugar perigoso e difícil de proteger. Então a ideia era manter o seguro, separando-o entre os reinos. É o que o rei Salomão fez, é o que a propriedade Rodrigues fez. Temos as contas de gestão de ativos e os números de conta e códigos de autorização. Caramba, temos uma carta também. Mas o Sr. Rodrigues se cansou do jogo e quer seu dinheiro de volta. Ele foi bater na porta do UBS e do Banco da Inglaterra e do Banco da China. E um bando de pessoas não queria devolver as centenas de quatrilhões de dólares. Então eles o mataram, isso é um fato. Isso aconteceu em meados dos anos 2000. Em 2007, Florência Rodrigues, esposa do Sr. Rodrigues, pegou a tocha. Ela ficou chateada com o Sr. Rodrigues e saiu e fez a mesma coisa. Em vez de devolver um dinheiro, ela também morreu misteriosamente em 11 de novembro de 2007. Eles tinham um herdeiro restante para a propriedade Rodrigues, autenticado por DNA, mas, para ser claro, todos chamam de Rodrigues Trust. Não é uma propriedade familiar. E para esse fim, havia apenas um herdeiro do trono restante. Se os bancos pudessem acabar com esse herdeiro, eles teriam acesso total à propriedade Rodrigues. O Dr. Alan Kohler assumiu a responsabilidade depois que a Sra. Rodrigues foi assassinada. O espólio pediu que ele assumisse o cargo do gerente de ativos e o herdeiro de sangue restante do espólio foi levado às pressas e o manteve escondido. Muitos de nós mantivemos escondidos por muitos anos. Não é fácil, mas ele não quer ser morto. Em 2008 foi quando conheci Dr. Kohler e ele assumiu a posição da gestão dos ativos depois que a Sra. Rodrigues foi morta. Ele era um cirurgião cardíaco e um cara incrível. Bem, ele investigou profundamente todo esse contexto, pesquisa e detalhes históricos, e isso os ameaçou. Então, um dia, os Illuminatos e bancos quiseram ficar com esse dinheiro. O Dr. Kohler achou estava chamando-os para fora disso.
Estava cansado disso. Então ele me pediu para colocá-lo em uma estação de rádio. Vou contar ao mundo sobre isso e expor para o mundo inteiro. E nós acabamos com todos esses ladrões mentirosos. Então eu coloquei no programa de rádio Land 2. Não consegue entender a palavra? A China, que foi para milhões de pessoas e depois reprisado para milhões de pessoas. Foi uma grande transmissão. Então o Dr. Cooler foi assassinado. Este foi o começo do fim. Quando o Dr. Cooler faleceu, o State veio até mim e disse: Jeff, nos últimos 8 anos, você tem feito todo o trabalho pesado. Você fez todos os negócios e sabia tudo o que ele sabia. Queremos que você assuma como gestor de ativos. Eu disse que faria isso sob a condição de não ameaçar ninguém, nem bater na porta do UBS, nem contar nada ao Bank of China ou Bank of England, né? E esse não é o meu trabalho. O meu trabalho é garantir que o dinheiro dessa propriedade vá para o povo filipino e para os propósitos humanitários do mundo. O sonho e os projetos do Dr. Cooler para as Filipinas eram construir ferrovias de alta velocidade e centenas de hospitais em todas as ilhas, além da assistência médica gratuita para todos, e pretendo ver isso acontecer. O dinheiro para a propriedade do Rodrigues foi destinado aos benefícios das Filipinas e dos Estados Unidos da América e após dólares humanitários para todo o mundo. Antes de entrar nesse programa, eu estava em contato com o governo de lá e daqui com algumas pessoas do estado. Aí Mark fala: tenho algumas perguntas óbvias, já que você pensou em se apresentar e se tornar público antes. Sei que você está preocupado com a sua segurança. Jeff Runner: se eles querem que você vá embora, eles te pegam. Mas a diferença entre mim e o senhor e a senhora Rodrigues e o Dr. Cooler é que eles os estavam ameaçando esses banqueiros. Eu não estou aqui para fazer isso. Não sou uma força de segurança. Quero levar o dinheiro para as pessoas e para a humanidade e o bem maior para este mundo. Temos dinheiro suficiente no espólio para fazer isso. Vou deixar você saber, né? Ele se refere ao Mark e a todas as pessoas que ele está se apresentando. O número exato é seguido primeiramente o número 4, seguido de muitos zeros atrás dele. E isso não inclui todas as contas, as 934 contas de gestão de ativos espalhadas pelo mundo nestes grandes bancos. Isso está em septilhões, decatilhões. Fomos a um banco e revisamos a quantidade de depósitos lá para o espólio. E isso eclipsa todo o valor e o resto daquele banco. E o que há nos 934 outros bancos. Eles não querem abrir mão desse dinheiro. Foi isso que fez essas pessoas morrerem. O Jeffrey não afirma, né? Eu não estou aqui para exigir que eles me deem esse dinheiro. Essa é a diferença. E, gente, as conversas continuam. Jeffrey Wan cita os detentores de títulos que foram pagos e estão confirmando isso. Ele cita: eu conheço alguns deles. Eles desapareceram quando assinaram NDAs. Desapareceram até que o NDA expire ou a fumaça se acalme. Também grandes entidades como fundações e igrejas estão sendo pagas por corporações. Há uma pequena ação em Zurique, aqui e ali. Os detalhes estão chegando. Você também vê os paymasters apertando e certificando-se de que as informações todas estão corretas.
Você vê pessoas que entregaram suas moedas, entregaram seus projetos. Estamos vendo isso em todo lugar. Vemos muitos países mudando moedas. Isso não é coincidência. Estamos definitivamente aqui e espero de todo o coração que o ZIM e o dinar cheguem nessa semana. Eles devem chegar, possivelmente mais tardar. Aí o Mark fala, né? Definitivamente parece estar muito perto. Jeffrey Run, há uma preponderância de evidências que sugerem isso, mas nenhuma prova escrita. Mark fala, de onde veio toda essa riqueza? Da propriedade do Rodrigues. Jeffrey Run responde, a resposta curta e doce é que tudo veio dos tesouros do rei Salomão. Depois que ele faleceu, esses tesouros foram saqueados. Pessoas leais ao rei Salomão encontraram essas pessoas e massacraram todos estes ladrões, o que era típico nos tempos bíblicos. Depois de séculos, esses seguidores começaram a diminuir. Eles só se preocuparam com esse gigantesco conjunto de tesouros sentados em um só lugar. Então eles sentiram que a melhor segurança seria dividi-lo entre os reinos, em vez de manter todos os ovos na mesma cesta, porque mais cedo ou mais tarde alguém viria e tomaria tudo. Então dividiram entre os reinos França, Alemanha, Inglaterra, Espanha, China e Estados Unidos da América. Todos ficaram com grandes pedaços. No entanto, os espanhóis ficaram com o pedaço que era maior do que todos os outros pedaços juntos. Segundo a pesquisa do Dr. Kuller, diz que os espanhóis eram muito próximos do Papa naquela época, e o Papa garantiu que eles ficassem com a maior fatia do bolo. Conforme os séculos passaram, os espanhóis começaram a ficar nervosos. Eles estavam em guerra com a Inglaterra, França e Alemanha, estavam cercados por inimigos e estavam em guerra o tempo todo. Então, na escuridão da noite, eles disfarçaram navios de pesca, navios de carga, navios de todos os tipos e carregaram metade dos tesouros do mundo e contrabandearam para as ilhas Filipinas que eles controlavam. Eles esconderam esse tesouro em bunkers e quilômetros de túneis e deixaram sob os cuidados dos guardiões. Quando a próxima guerra chegou e os espanhóis estavam sendo assassinados pelos japoneses, os espanhóis e as Filipinas fizeram milhares de caixas falsas dos títulos, moedas e todos os tipos de coisas que estavam espalhadas por toda a ilha. Então, quando os japoneses finalmente conseguiram, encontraram os escolhedores fáceis e estavam cheios. Eles pensaram que tinham tudo e roubaram as coisas falsas e fugiram. Na realidade, o tesouro estava seguro em túneis e bunkers. O Dr. Kuller me mostrou um vídeo de um túnel de 27 milhas com paredes de 10 pés de espessura de barras de ouro empilhadas até o teto. Ele está filmando isso enquanto um cara conduz pelos túneis uma carroça de ouro. De vez em quando eles também viam barris e baús de rubis, diamantes e pérolas. Este tesouro não era para ser tocado, mas para respaldar todas as moedas do mundo. Até agora não foi tocado. Acho que Duarte e Trump estão fazendo um acordo, arrendando parte dele para que os bancos possam estar em conformidade com Basileia III desde 2018. Tudo é muito compartimentado, isso às vezes me deixa louco. Mark falando, alguém acabou de perguntar quais títulos históricos foram pagos. O que ouvi foi os títulos Dragon começando o processo. Jeffrey Run falando,
um fio de Dragon Bonds, um fio de Super Petilis. Dragon Bonds estão rodando, dependendo do que você tem, cerca de 2 trilhões. Super Petilis custam cerca de 14 bilhões cada. Após há armas de ouro, os arco-íris de ouro, as coroas de ouro, bíblias de ouro, provavelmente são os próximos no convés. Então acho que veremos os Farmers Bonds com os títulos ferroviários chegando um pouco mais tarde. Então o pessoal dos bônus está começando a ser pago. Temos a confirmação disso, mas em pequenas quantidades no topo e está caindo rapidamente. Depois os Dragons, Super Petilis, depois o ouro. Isso é o que eu acho que vai acontecer. Mark pergunta: eu sei que seu lado é mais em títulos, mas alguma coisa sobre moedas, Jeff? Né? Na primeira cesta, o dinar vai dar o pontapé inicial. Quando isso acontecer, ele dará o pontapé inicial na primeira cesta. Dinar, dong, zin, rúpia indonesiana, renminbi chinês e yuan devem estar na primeira cesta. Acho que o dorminhoco na multidão será o Bolívar venezuelano, a série de 2021. Caiu para cerca de $3, então você pode comprar um punhado por quase nada e eles devem custar cerca de 1 para 1. É o melhor negócio da cidade. O Zimbábue deve estar correndo para 120 a 150 a nota. Você pode comprar dong, cerca de 50 a 70 dólares por milhão. As notas de dinar, 25 mil dólares, estão mais difíceis de encontrar agora. A palavra está se espalhando. É hora de ir. Muitos negociantes estão fora e dizem que avisarão se mais entrarem. Ouvi dizer que depois da primeira cesta o restante irá conforme cada país estiver preparado, né? Mark falando. Jeffrey agora. Acho que Zurich vai pular pouco antes de Reno. Eu fui o número 13 em Reno por um tempo. Depois que saí, Gary era o número 2 sob o almirante, e eles estão sendo usados como uma ferramenta de desinformação. Todo mundo correu para lá e ficou em hotéis por dias e meses. É incrível a quantidade de esforço humano e dinheiro que foi jogado fora. Mark fala agora. Acho doloroso que aqueles em Reno tenham que permanecer em um estado constante de prontidão. Deve ser exaustivo. Jeffrey Run fala. Eu estou envolvido nisso há 22 anos. Houve muita dor e pressão. Mark falando agora. Estou feliz que pessoas como você e o Sr. Cottrell ainda estejam no epicentro deste jogo. Outros já teriam se rendido e os bandidos teriam tudo. Devemos agendar um horário para voltar e deixar as pessoas dirigirem com tudo isso? Jeff Run. É claro, é hora de trazer isso para o mundo. Mark Z. Estou preocupado com a sua segurança agora que você se tornou público. Mas, na minha opinião, quanto mais você estiver por aqui, mais prova de que seguro você está, né? Jeffrey Run fala. Tem algumas pessoas nos Soberanos e no Tesouro e alguns White Hats que me verificam regularmente, quase todos os dias. Sim, sem a proteção deles, eu também poderia ter partido. Uma pergunta de dezenas que pessoas estão fazendo é: você sabe alguma coisa sobre a tecnologia de cura quântica? Jeffrey Run falando. Eu conheço alguém que é melhor amigo de alguém que está executando todo este programa. Umas 12 ou 13 pessoas. Estão sendo instaladas silenciosamente, operando também na Guatemala. 6 no Japão. As elites, principalmente iluminados, têm ameaçado muitos japoneses, mas já há um punhado deles e são reais. Os russos já têm há mais de 40 anos.
detém o recorde de tecnologia de envelhecimento reverso. Voltar ao relógio 20 ou 30 anos não é mais surrealista. Existem vários tipos de tecnologia de cura quântica. Estamos numa geração 4. As primeiras pareciam caixas de sapatos. Agora são digitalizadas. Mark falando, né? Obrigado por se juntar a nós e compartilhar. Você provavelmente será inundado agora e pode ter causado uma tempestade com essa aparição. Jeffrey Wan, ansioso para voltar novamente. Bom, pessoal, essa foi, em suma, né, foram os trechos mais importantes que foram tirados dessa conversa. E eu queria trazer aqui para essa comunidade também. Eu acho muito interessante reforçar tudo isso que foi dito, né, pessoal? É interessantíssimo, né, podermos aproveitar esse montante de informações e conversarmos sobre esse evento com pessoas que alegadamente podem nos trazer, né, algo e acrescentar, né? Pessoal, o vídeo foi mais longo agora, né? Mas a mensagem é incrível, fenomenal. Um beijo do seu capitão intergaláctico interespacial Danilo Sérgio. Vamos unidos, pois unidos faremos a diferença. E unidos uma grande voz. É o infinito. E além. E sempre além, meus amigos. É possível que eu volte mais tarde com novidades, senão eu volto amanhã, né? Eu tenho alguns afazeres ainda hoje, pessoal, com algumas coisinhas aí da vida particular, né? Mas se eu voltar, estarei por aqui, senão só amanhã. Amigos, continuem se inscrevendo, deixando seu like, deixando seu comentário. Ativa o sininho para as notificações, para não perder nenhum vídeo quando eu posto. E, amigos, eu tenho um canal com a minha família, o canal Família Fontoura. Vocês são sempre bem-vindos. E os membros da comunidade, né? Quem quiser dar uma passadinha sempre no meu canal, observar, né? Hoje eu não vou conseguir trazer vídeo para os membros, mas eu costumo postar de segunda a sexta-feira, entre 15 e 16 horas. Os novos membros são muito bem-vindos. Pessoal, fiquem com Deus e eu estou muito confiante para todos esses acontecimentos dessa semana. Né? Foi muita coisa, já começou, né? Desde dessa tentativa de assassinato do Trump aí e tal, mas ele não é o único, né? Existem pessoas, dignatários aí, conforme essa leitura, que trazem aí uma concepção muito maior da verdadeira importância das pessoas e ao que elas estão atreladas, né? Eu espero que essa informação seja boa para clarear o nosso conhecimento. E tudo de bom. Continuem tendo uma excelente segunda-feira e até amanhã, terça-feira, se Deus quiser, meus amigos. Tchau, tchau.